o que você vai aprender aqui hoje, a palavra de Deus. Vou ensinar algumas coisas para vocês. A primeira coisa que eu queria colocar para o Francisco e para todos nós que podemos pensar, a gente não precisa ter medo da morte. Um dia a gente vai morrer, né? Você sabia disso? Eu falo, às vezes, pra mamãe. Quando eu fiquei sabendo, eu tinha mais ou menos a sua idade. Você tem o quê? Uns 6 anos? Eu tenho 3 anos. 3? 6. 6, bom. Eu tinha 6 anos quando minha mãe falou, morreu o meu avô, né? Eu fiquei muito triste. Eu perguntei para minha mãe por que o meu avô tinha morrido. Eu também estava indo, porque o meu avô morreu. Pois é, aí um dia minha mãe foi e falou assim para mim, ele morreu porque ele adoeceu, ele estava muito doente e aí aconteceu. Eu falei assim, se ele tivesse doença, ele ia morrer, ele nunca mais ia morrer. Aí ela falou assim, não, todo mundo vai morrer um dia. Eu fiquei decepcionado com Deus. Por que assim, mãe? Você foi para desfazer, por que fez? Por que Deus dá a vida para depois tirar? Aí ela me explicou. Mas a verdadeira vida é a vida que tem quando você morre e acorda lá no mundo espiritual. Pode deixar o Francisco de boa. Quando a gente morre, Francisco, a gente acorda, a gente dorme aqui. Igual seu avô quando ele dormiu, ele ficou dentro do caixão, né? Aí colocaram ele naquele lugar ali, né? No cemitério. Ali está o corpo dele. Mas o espírito dele. Falei para o Danilo? Então ele deve estar no cemitério agora. Mas na verdade ele está no mundo espiritual agora. A nossa vida, essa vida que a gente vive aqui, o corpo, é apenas uma parte da vida. A verdadeira vida é no mundo espiritual. E essa aqui é apenas uma vida sua. Você já teve outra vida que você chamava. Você já teve outra vida que você chamava outro nome em outro lugar da cidade. Há muito tempo atrás. Provavelmente você era filho da sua mãe também, que era outra mãe, que era mãe que tinha uma outra vida. Então a vida da gente são várias vidas. E o que é melhor de tudo é você saber que a morte não existe. A morte, a gente morre no corpo, é isso que eu estou tentando te falar. O espírito fica. O espírito é eterno, o resto da vida. Isso é que é bom. Você saber que o seu espírito vai viver o resto da sua eternidade. Esse corpo aqui vai morrer um dia, mas o espírito continua, aí você vai encarnar em outro lugar. Quando a gente morre, a gente vê uma estrela? Na verdade, sim, mas é uma estrela que tem vida. Você vai continuar sendo igual você aqui. No dia que você morrer, você vai continuar sendo o Francisco, só que lá no mundo espiritual. É verdade, você vai continuar lá. E você vai ver seu avô de novo. Você vai ver seu avô de novo, que é melhor de tudo. Quando você morrer, você vai ver seu avô de novo. Ele está vivo lá no mundo espiritual. Quando você estiver com saudade dele, sabe o que você pode fazer? Você pode rezar para ele. Você pode rezar para ele. Quando você estiver passando alguma dificuldade, você pode pedir para ele lá no mundo espiritual rezar por você. Porque a vida continua. Isso é que é o melhor de tudo. A vida continua. A vida. Pode perguntar de novo. Por que quando a gente morre, o espírito fica? Porque A gente fala com alguém que entende. Ele entende. Lá no mundo espiritual as pessoas entendem. Pode falar, pode rezar para o seu avô que ele vai receber sua oração. Tá? E eu, sabe como é que eu fiquei tendo a certeza que a vida continua? Vou te contar uma história, como é que aconteceu. Uma vez, eu ainda estava começando a estudar a doutrina espírita, eu tinha 14 anos, e aí eu era moleque, né? Aí eu estava começando a estudar, e muita coisa que a gente estudava, você fica assim, sem saber se é mesmo aquilo, se não é. Aí eu já tocava violão, eu fui participar de uma festa no centro espírita. E tinha lá uma pessoa que ela recebia cartas dos espíritos que já morreram. Aí, meu pai já tinha falecido já. E aí, um espírito que falava que era meu pai, ele escreveu uma carta falando que era ele. Sabe como é que ele fez para eu ter certeza que era ele? Ele falou assim para mim: meu filho, eu estou vivo.
eu estou bem. Para você ter certeza que sou eu só vou te lembrar de uma coisa para você saber. Mas o espírito também dá medo. Hoje, né? A partir de hoje você não vai ter mais medo, não. Você tem mais medo dos vivos que dos mortos. Porque, né? Hoje, quando eu fui terminar de tomar banho, talvez eu senti meu Ih, pois é, pode acontecer. Aí ele falou assim, sabe o que meu pai falou para mim na carta? Ele falou assim para mim, para você saber que sou eu vou te lembrar da história do peixinho. Sabe como é que é a história do peixinho? A história do peixinho é o seguinte, quando eu tinha 5 anos, eu fui para Nova Veneza com meu pai tinha parentes em Nova Veneza. E aí, quando o pessoal fazia os apagões, eu e meu pai fomos para um riacho lá pescar. E aí eu peguei um lambari. Eu peguei um lambarizinho desse tamanhozinho aqui, fiquei todo feliz, né? Aí eu virei para meu pai e falei assim para ele: papai, vamos levar ele para fritar? E meu pai falou assim: não, a gente pesca só por esporte, só por brincadeira. Mas esse peixinho aqui, olha o tamanhozinho dele, ele é um menino. Ele tem um pai e tem uma mãe que está lá no Rio, esperando ele de volta. Imagina se alguém pegasse você para fritar, tanto que eu e sua mãe ia chorar. Meu pai falou desse jeito, bicho. Já pensou se alguém pega você e frita? Tanto que ia ser ruim? Mas eu tô pensando, não tem que alguém vai pegar o outro de Pois é, aí meu pai foi e me aconteceu isso. Aconteceu quando eu tinha 5 anos. E a minha mãe não estava perto, nem meus irmãos não estavam perto, só estava eu e meu pai. E aí a gente chegou lá na hora, lá meu pai, eu contei essa história para minha mãe achou bom o ensinamento do meu pai, e a gente nunca mais falou sobre isso. Nunca mais. Até que um dia, quando meu pai tinha desencarnado, ele escreveu a carta e falou: lembra da história do peixinho? Que só eu e você sabemos? Aí eu percebi que eu estava falando com meu pai mesmo. Aí eu percebi que era meu pai mesmo, estava lá no mundo espiritual. E tem outra. Esse dia, a minha irmã mais velha já estava grávida. Só que ninguém na família sabia, nem minha irmã. Aí meu pai na carta falou assim: está chegando uma alma nova na nossa família, em breve. Eu não entendi nada, mas passados 2 meses a minha sobrinha falou que estava grávida. A minha irmã falou que estava grávida da minha sobrinha. Aí eu lembrei que meu pai tinha avisado. Mas o meu tio dele, quando ele pega peixe, ele fica falando, né? É? Entendi. Então vamos cantar mais uma música aqui. Então, essa é a primeira vez que essa é uma história que eu estou contando para vocês. A gente começa a falar contando essa história, porque eu, para mim, já tenho a certeza absoluta que a vida continua. Quando eu morrer, Você vai só dormir aqui, seu corpo vai ser enterrado, né? Você vai continuar vivo. Todo mundo. Só que lá tem outras coisas para você fazer, né? Você vai ter uma vida para você colocar lá. Você não vai ficar aqui, não. Mas até eu vou sair, eu vou até pessoas que eu não conheço. Sim. Com certeza. Com certeza. Nós hoje estamos falando de quê? Nós vamos falar hoje das desigualdades de riquezas. Desigualdade de riqueza, a gente vai colocar o seguinte: como a gente tem várias encarnações, tem várias vidas, uma vida você tem que vir médico, na outra você tem que vir professor, né? Porque o professor é o mais desvalorizado que tem, né? É, Tapinha? Sua mãe sabe o que é. Professor é a profissão mais importante do mundo. Não existia nenhuma profissão se não for o professor. O professor dá aula para o médico, dá aula para o engenheiro, dá aula para o gari, dá aula para o administrador. O professor dá aula para todo mundo. O que é gari? Gari é aquelas pessoas que limpam o chão da rua. São as pessoas que trabalham com a limpeza. É o trabalho mais importante que existe, sabia? Não, né? Certo? Auxílio dentista. Ó, um dia perguntaram para o Chico Xavier. Chico Xavier, assim, quem que era a pessoa mais importante no hospital? Se era o médico ou se era o enfermeiro? Não, do trabalhador. Ele está falando dos trabalhadores que trabalham lá dentro do hospital. Então, as pessoas estavam sem saber se quem era mais importante, se era o médico ou se era o enfermeiro. Aí o Chico falou assim: a pessoa mais importante dentro do hospital é a faxineira.
Se ela não limpar direito o hospital, todo mundo morre de infecção hospitalar. É a pessoa mais importante no hospital é a faxineira. Assim, se ele não fazer, todo mundo morre de uma vez? Morre porque da infecção. Quando está sujo, lá no hospital tem gente que está doente, tem gente que fez a cirurgia, tem gente que está. Então tem que tomar vacina, muito importante. Então a desigualdade da riqueza, ela é importante para que cada um aprenda a ter empatia. Hoje você está numa situação boa, amanhã você pode não estar. E a desigualdade da riqueza também está no Evangelho. Vem da diferença das pessoas, as pessoas lidam com as suas próprias vidas. Se todo mundo fizesse, só um pouquinho vocês, daqui a pouco eu vou te dar a palavra para você perguntar. Se todo mundo, se um dia viesse um passe de mágica e Deus distribuísse na conta de cada um o mesmo tanto de dinheiro, em 15 minutos, no máximo, já estava muita coisa desenvolvida. Imagina hoje com esse tigrinho, esses betinhos, essas coisas aí que eu correr. Tanta gente quer gastar com dinheiro à toa, aposta. Rapidinho. E tem gente que não tem previdência de guardar hoje para gastar amanhã. Ia ter gente que ia guardar demais e que não ia também fazer. Aí vem a palavra dos talentos. Aquilo que a gente ia enterrar os talentos. Na vida a gente tem que ter equilíbrio. Não gastar à toa, mas também não ficar guardando demais. Dinheiro tem que girar, igual sangue, tem que girar no corpo. Diz aí. E se amanhã eu morrer? Olha, cara, se você morrer, todo mundo vai ficar triste. Mas fazer o quê, né? Um dia a gente vai morrer, todo mundo vai morrer um dia. Só quando a gente tiver velhinho, cara, tiver com mundo? Não, tem gente que morre cedo, velho. Não é só o velhinho que morre, não. Tem velhinho que ainda vai enterrar muita gente ainda. Tem velhinho que está com 80 anos e vai viver até os 100. 2,80. Graças a Deus, olha aí. Minha avó foi Maravilha. minha avó foi até os 103. Olha aqui. 103 anos. Até se a Fabiana vai falar, ela gosta de mim, eu gosto dela. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele é muito esperto. Então, tomara que eles continuem assim esperto, alegre, é um menino e deixar o Porque outro. um dia ele vai estar palestrando. Exatamente. Já está palestrando hoje, Já conversando. palestra. Né? Gente, o mais importante para a gente saber é o seguinte: a vida que Deus nos deu é justamente para isso aqui, para a gente poder fazer o bem das pessoas, fazer o bem, ajudar, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que faz sempre que você puder, seja uma pessoa que faz as coisas positivas. Uma dica para você, Francisco: na escola, se você saber que tem um coleguinha que não gosta de você e quer brigar com você, Na verdade, é todo mundo. todo mundo gosta de você, não? Eu falei assim, eu que não gosto. Um que gosta é o Daniel e a Sofia. Ó, se tiver alguém que não gosta de você, esse aí é o que você tem que rezar por ele. Eles. Os que não gostam de você, você reza pelos que gostam. Agora, os que não gostam, você reza mais lindo. Pede a Deus para que eles fiquem bem, que a vida deles melhore. Se ele quiser brigar com você, você fala assim: eu não quero briga com ninguém. É o Estevam, Uhum. igual. Ei. Então, você não briga com ninguém. Deixa, se você quiser brigar com você, quer brigar, briga você com você mesmo. Eu não quero brigar com ninguém, não. Aí o cara fala assim: eu não gosto de você. Esse problema é seu se você não gosta de mim. Eu gosto de todo mundo. Eu sou um menino do bem. É assim que você tem que fazer. Se ele não gosta de você, é problema dele. Eu quero gostar de todo mundo. Agora tem gente que não gosta. Eu estava acabando de falar com minha amiga Sonimara aqui. Tem uma menina que eu gosto dela, mas ela não gosta mais de mim. Um dia eu fui escrever para ela assim no celular: você parece que não tem interesse em me conhecer. Só que na hora que você escreve interesse, o celular tem o tal do corretor, né? Aí o corretor escreveu inteligência. Acabou o namoro. Foi o corretor, eu estava dirigindo, eu fui escrever, a hora que eu fui escrever interesse, colocou inteligência, eu não vi. Acabou o namoro. E o pior, ficou com raiva de mim. Se acabasse o namoro e não ficasse com raiva, estava bom, né? Mas mulher é complicado, né? Não, é Júlia. É
Júnior. ou de Júnior. Se eu ligar no meu telefone, eu tenho telefone. Comecei a mandar telefone, né? Aí do nada eu respondo ou minha mãe ou meu pai responde. Ué, aí é uma coisa que essa parte aqui tem que responder sua mãe e seu pai, porque cada casa, o pai e a mãe têm sua regra, entendeu? Eu não posso dar uma regra na sua casa que é seu pai e sua mãe que vai dar. Uma coisa eu vou te falar, para você aprender e para Karen, que achando? Para Karen também aprender. Os dois melhores amigos que você tem na face da terra chamam-se papai e mamãe. Conversa sempre com eles e ouve sempre o que eles te falarem. Mas eu sou um caçador mesmo. Tem que conversar. Pai e mãe são os melhores amigos que a gente tem. Sempre. Mesmo que às vezes pareça que eles não gostam da gente, mas eles estão querendo se bem da gente. Tem hora que eles vão falar uma coisa pra você. Eu vou dar exemplo para você. Olha só, tanto que eu era rebelde. Eu sou grandão, né? Eu com 12 anos eu já era alto. E eu invoquei que eu queria andar de moto com 12 anos. Eu tinha um amigo mais velho que tinha moto. E eu fui peguei a moto dele, e eu já sabia andar de bicicleta, ele me ensinou a pilotar a moto. E eu com 12 anos comecei a andar de moto, lá em Goiânia. Quando meu pai ficou sabendo, ele me proibiu de andar na moto, ainda me deu uma peia. Quando ele vai comigo. E aí na hora eu fiquei com raiva do meu pai, rapaz. Nossa, meu pai além de me deixar andar de moto, ele me bateu ainda. Mas ele bateu com amor. É errado bater? É. Mas é mais errado ele não educar. Então, a gente tem que saber, o pai e a mãe, às vezes tem que dar uma puxada assim, tem que dar uma puxão de orelha, tem que dar um tapinha com amor, mas tem que dar um tapinha. Tapinha. Agora, se não fizer coisa errada, é um tapão mesmo. Um tapinha. Aí se você continuar teimando, tem que ser um tapão mesmo. E aí você aprende. Ah. Você vai levar o tapão ou você vai levar o tapinha? Tapinha. Então tá bom. Agora, né? Você vai cantar música? Vou. Então pode cantar sem música. Vamos cantar? Até o final. Então vamos cantar, velho. Eu vou contar para vocês uma história, antes de cantar música, que eu estou vendo aqui, minha amiga Maria Mendes. Como é que é seu nome? Marta. A Marta está um pouco isolada. Tem gente que gosta de ficar mais isolada, assim, né? Mas o que aconteceu uma vez com um palestrante espírita? O palestrante espírita estava fazendo uma palestra aqui, conversando, e aí tinha uma pessoa que estava assim mais afastada, tipo a Marta, e o anjo da guarda dele falou assim: chama ela para cá, ela está precisando de ajuda. E ele falou para a pessoa assim: vem para cá, mano, você está isolado aí. Aí ela falou: não, estou bem aqui. Aí o palestrante foi e fez uma palestra linda, maravilhosa. Todo mundo elogiou, falou que estava bonito, que estava bem. Mas a pessoa continuou lá isolada. E ele não teve a humildade, a sensibilidade de falar com a pessoa, tentar falar com a pessoa depois da palestra. Essa pessoa estava passando uma dificuldade muito grande na vida dela. E ela estava no centro daquele dia porque ela estava desesperada. Graças a Deus não é o caso da Marta, a Marta está de boa. E aí, o palestrante, que só falou para ela uma vez e não conversou mais com ela, não teve a sensibilidade de depois conversar com ela, apesar do anjo da guarda estar falando para ele aqui o tempo todo, ela precisa de ajuda. Mas a vaidade dele, porque estava fazendo uma palestra muito bonita, todo mundo elogiando, na hora que parou a palestra, veio todo mundo tirar foto com ele, conversar com ele, e perguntar como é que estavam as coisas, e aí a menina ficou sozinha lá, isolada. Quando esse palestrante desencarnou, ele foi para um lugar muito ruim no mundo espiritual. Quando você desencarna, se você... Ele vai pro inferno. Só que esse inferno, na verdade, chama-se umbral. Aquele inferno que coloca na igreja católica lá, o pessoal queimando, não existe. Existe uma coisa muito pior, o umbral é muito pior. Porque lá é bem pior. E ele ficou sabendo que aquela menina naquele dia ela suicidou.
E aí o anjo da guarda dele falou para ele: você, mas se eu tivesse falado com ela, ela não ia suicidar? Aí o anjo da guarda disse: a gente não sabe a resposta porque você não falou. Eu só sei uma coisa: se você tivesse falado com ela, tivesse feito a sua parte, de tentar falar com ela, se ela mesmo assim fizesse, aí você não tinha responsabilidade nenhuma. Mas a partir do momento em que a gente te falou, te intuiu, para você tentar ajudá-la e você não foi, você teve uma parcela, uma pequena parcela de responsabilidade. Porque a gente tem que estar aqui na vida para interagir uns com os outros. Então, quando você estiver com algum amiguinho, se eu tiver com algum problema, conversa com ele, fala para sua mãe: mãe, ó, fulano está passando por essa dificuldade. A sua mãe vai conversar com a mãe dele para ver se pode ajudar. Lá na minha escola, né? O tutorial como é aqui, tem uma entrevista. Sim. A minha tia, a mulher, e a tia mais novinha, então, e aí eu vou ver para tirar para o YouTube. Ótimo. É com fé. Isso. Então, se o Daniel é autista, seja o mais amiguinho que você puder ser dele. Tá? O autista é um irmão que está precisando mais de ajuda porque ele tem dificuldade de conviver com o mundo. Então procure tratar ele com carinho, com amor, paciência. Porque o autismo é um tipo de enfermidade que a pessoa está passando. E muitas vezes, isso é muito importante a gente falar aqui da doutrina espírita, tá? Para quem estuda a doutrina espírita. Nem sempre a pessoa que está passando por uma doença, uma enfermidade, ele é devedor. Tem muitas vezes que o espírito pede a enfermidade para trabalhar a humildade, para trabalhar a resiliência, para trabalhar a paciência. Então a gente estuda no começo da doutrina espírita, né? Ah, se o fulano fez uma coisa errada na outra vida, ele vem pagar nessa. Não é sempre assim não. Muitas vezes a pessoa está numa enfermidade porque ele pediu aquela enfermidade. Para trabalhar a paciência, para trabalhar a humildade, para trabalhar a resiliência. Então às vezes a pessoa pediu aquele tipo de enfermidade e ele recebeu aquilo lá como uma prova. Um dia eu falei isso numa palestra e uma mulher que estava do meu lado, assim, tipo vocês dois aqui, a mulher desabou de chorar. E ela falou para mim assim: nossa, eu precisava de ouvir isso. Porque ela tinha um sentimento de culpa, justamente porque o filho dela tinha uma enfermidade muito grande. E ela, que era malvada na doutrina espírita, ficava se martirizando, pensando assim: meu Deus, porque a enfermidade do filho dela era uma enfermidade muito forte. E ela falava assim: meu Deus, eu ficava pensando, o que será que meu filho já fez para ter uma doença tão terrível dessa? Enfermidade é a mesma coisa que doença, vamos falar. Não, uma doença, no caso dela era uma doença intelectual. A criança não tinha. A criança ela tinha problema de formação do cérebro. Aí a criança, no caso era pior, Francisco. Essa criança, ela não conseguia. Vocês estudam na escola direitinho? Sim. Sabe escrever, sabe ler? Eu sei escrever, mas eu não consigo. Mesmo? Pois é, então, esse menino não conseguia. Sabe por quê? Porque ele não tinha cérebro. O cérebro dele era muito pequeno, atrofiado. Chamava-se paralisia cerebral. Então a doença dele era muito difícil. Ele não conseguia entender as palavras que a gente falava. Ele não conseguia interagir com as pessoas. E a mãe dele tinha aquele sentimento de culpa, de pensar assim: nossa, meu filho tem uma doença tão difícil, será que meu filho fez outra encarnação para estar passando por isso? E aí justamente nesse dia, nessa palestra, eu falei: muitas vezes a pessoa está passando por aquilo porque ela pediu como um jeito de evolução, como um jeito de crescer o espírito. Não por pagar. Não por culpa, para pagar nada. Exatamente. É isso aí. O Chico Xavier tem uma história muito bonita do Chico, nós estávamos falando de Gari agora, você vai ouvir essa história de Gari de novo. Gari. O Chico Xavier, ele fazia as palestras dele no centro e ele voltava a pé para casa com o pessoal. Aí no meio do caminho ele via várias pessoas e o pessoal percebia que tinha um Gari na cidade de Uberaba que o Chico abraçava ele mais forte. O Chico gostava muito dele. O Chico abraçava todo mundo, ele gostava de todo mundo. Mas tinha um Gari que ele abraçava mais forte. Todo mundo percebia que o Chico tinha um carinho especial por aquele Gari.
Aí um dia perguntaram para o Chico, e o senhor Epaminondas, por que você gosta tanto dele? A gente percebe que você trata todo mundo igual, mas ele você tem um carinho especial. Aí o Chico falou assim, o irmão Epaminondas é um espírito muito mais evoluído do que eu. Ele não precisava estar encarnado. Ele tem serviços prestados para a humanidade muito maiores do que eu. Mas ele pediu para Deus, Deus permitiu para ele vir nessa encarnação como gari, porque ele queria trabalhar a humildade dele. Ele queria trabalhar a humildade dele. Justamente por ser um espírito tão evoluído, ele se sentia vaidoso ainda. Porque, gente, a vaidade é uma coisa muito difícil de lidar. Para a gente que é artista, principalmente. Lida com isso. Porque você tem que saber. Um dia o cara falou uma coisa para mim, que é coisa que eu levo na minha vida, foi um ensinamento. Eu estava cantando uma música do Roberto Carlos. Aí, depois que eu terminei de cantar, esse rapaz chegou em mim para conversar, aí ele me elogiou, falou que tinha gostado da música e tal. Aí ele viu que eu tinha ficado muito envaidecido, né? Porque estava muita gente batendo palma e curtindo a música e tal. Aí ele falou assim, cantor, eu vou te falar uma coisa para você prestar atenção. Ele falou assim, esse cara que você cantou a música dele agora, Roberto Carlos, já viu que tem tanta gente que gosta do Roberto Carlos, você, mas eu conheço muita gente que detesta. Tem gente que não suporta a voz dele, não suporta a música dele. Aí eu falei assim, rapaz, tem. Eu conheço gente que não gosta. Agora, o que eu quero te dizer com isso? Se o Roberto Carlos, que é o Roberto Carlos, se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, ninguém consegue agradar todo mundo. Então você nunca fique abatido quando alguém te criticar e achar que você não sabe cantar, que você é desafinado, que você não gosta da sua voz. Você não fica abatido. Assim como você também não pode ficar muito inchado, inflado o seu ego quando alguém falar que você canta bem. Você tem que fazer o quê? Você acredita no seu trabalho? Continue fazendo o seu trabalho. Faz o que você puder de melhor, mas nunca se enalteça demais quando alguém te elogiar e nunca se rebate quando alguém te criticar. Continue fazendo o seu trabalho. E é assim aqui também. Tem gente que gosta da palestra e tem gente que não gosta.